Caros colegas de estudo, então, hoje a gente vai continuar, tá, com o nosso estudo aqui do livro do Ed Cornell, Hackamore Rainsman, tá? E hoje a gente vai falar sobre, vamos começar falando, né, sobre o Draw Rain, tá? Eu nunca tinha ouvido falar desse Draw Rain antes, então eu não tenho uma tradução. Eu vou explicar aqui, e se alguém souber o nome em português e puder pôr no comentário aí, que aí eu coloco aqui, porque, por exemplo, Martingale, que ele já falou que essas coisas eu já conhecia, né? Então, eu sabia o nome. Agora, esse Draw Range eu nunca tinha visto ninguém fazer, então eu não sei o nome dele em português. Então, vamos lá. No que consiste esse Draw Range? Nada ele mais é do que uma rédea, tá? Se for uma rédea aberta é mais fácil, em que você vai passar ela por dentro do bridão, tá? Por dentro da argola do bridão e prender ela na fivela da barrigueira, tá? Do mesmo lado. Então, a minha rédea direita, eu passo ela de fora para dentro no bridão e amarro ela na fivela da barrigueira do lado direito. E a do lado esquerdo faço a mesma coisa, tá? Então, a do lado direito eu faço passo da direita para a esquerda, né? E do lado esquerdo eu passo da esquerda para a direita, de fora para dentro. O que acontece, né? Quando eu faço isso, a rédea, a hora que eu aciono ela, a hora que eu puxo ela, ela vai, ela vai ter o efeito, ela vai correr ali na argola do bridão, né? E ela vai ter esse efeito de puxar tanto na direção que está indo minha mão, mas ela vai ficar dividida também na direção da barrigueira, tá? Isso faz com que eu tenha uma alavanca maior, né? Então, a gente tem que tomar cuidado quando for usar, porque ela vai dar uma sensação muito rígida para o cavalo, uma sensação da mão muito rígida. Então, por isso que esse artifício a gente tem que usar por curtos períodos de tempo. Por exemplo, elas são muito boas em certos momentos, em certos tipos de cavalos que, por exemplo, não aprenderam a trabalhar direito, ou cavalos que, de repente, foram muito mimados, né? Ele fala aqui, né, cavalos muito mimados, mas que, ao mesmo tempo, já foram montados há muito tempo, né? Ou seja, já está mais consolidada essa história deles trabalharem errado, tá? Essa rédea, ela não deve ser puxada aos dois lados ao mesmo tempo, nunca, tá? E você precisa trabalhar elas também com pull and slack, tá? Porque ela ela enrijece, né? Ela endurece a boca do cavalo muito rápido. E eles tendem a levantar a cabeça, né? Para resistir a essa ação que vem mais de baixo, né? Da rédea. Então, elas devem ser usadas por um tempo para ensinar o cavalo a trabalhar e depois você volta o cavalo para a rédea normal. Se usada corretamente, né, essa rédea ela vai ajudar você a trabalhar seu animal na virada, principalmente porque vai te ajudar a recuar o cavalo um passo ou dois antes de virar, o que vai ajudar a posicionar o pé dele, tá? Isso enquanto você tá com a mão, né, com a mão aberta, mostrando para ele o lado que você tá virando, ajudando ele a relacionar isso, o movimento, a posição do pé dele com a posição da sua mão. Quando você estiver virando, a sua rédea do lado que você está virando, você vai estar trabalhando no pull and slack, e a sua outra mão, você também vai estar trabalhando com pull and slack, e vai estar trabalhando ela para ajudar a manter o cavalo, ajudar a segurar o cavalo, tá? Esse draw rein também, ela é muito boa para forçar um cavalo a parar, porém, ele não vai aprender a parar corretamente com ela, tá? Ela é só para você usar em um cavalo que de repente realmente não está com atitude de parar, né? Em alguns cavalos que não querem entrar com o posterior embaixo, quando eles estão aprendendo a parar, e em alguns cavalos... Então, nesses cavalos que não querem entrar com o posterior embaixo, o draw rein vai permitir que o cavaleiro consiga pegar o seu cavalo e vai permitir que ele consiga parar e virar o seu e vir para trás com o seu cavalo, tá? O cavalo não consegue
esbarrar com o draw reins se ele não aprender a arrumar o seu, a ceder, né, o seu pescoço contra essa puxada que vem mais de baixo, né, do draw rein. E então, nesse momento, o nariz dele vai estar, por isso o nariz dele nesse momento vai estar mais para cima, tá? Em cavalos que já tem o nariz para cima, não importa a sua posição de cabeça. O draw rein vai fazer ele trabalhar se ela for manejada corretamente, tá? O cavalo aqui vai ser manejado da mesma maneira que ele é manejado no Seth and Turn rápido, que a gente falou antes, tá? Não aquele que o cavalo esbarra mais comprido. E aí como você vai fazer? Você vai trabalhar ele contra um obstáculo, vai trazer a cara dele pro lado do obstáculo com o pull and slack, a hora que ele entregar um pouquinho você vai pegar pro outro lado, a hora que ele entregar um pouquinho você vai pegar pro outro lado, até ele chegar no momento que ele está pronto para parar, né? Que ele está, quando ele for parar, até ele chegar no momento de parar, né? E aí você vai pegar ele para virar, porém você não vai fazer o duel, né? Você não vai fazer aquela pausa para virar. Nessa parada entre cada pull and slack, quando ele for parado entre cada pull and slack, ele vai começar a sair do chão, né? Então, quando ele estiver pronto quando ele estiver parando e os anteriores estiverem saindo do chão, você vai pegar ele para virada com uma única rédea e vai empurrar ele de volta no caminho que ele veio, tá? Você precisa dar uma acordada nele quando ele fizer isso. Enquanto você tiver isso, mantenha sua mão aberta de uma maneira que ele consiga ver, tá? Do lado que ele está virando, para que ele consiga ver. E trabalha outra rédea com pull and slack para manter ele no lugar, para manter ele em posição. O cavalo que está nesse processo, ele já não é um potro verde, tá? Então ele já está acostumado com quase tudo, mas ele não sabe como trabalhar, ou então ele está meio preguiçoso para fazer o que precisa ser feito. Aí, depois que você trabalhar ele dessa forma, depois de umas 6 até 8 vezes, né, ele vai saber o que ele tem que fazer quando ele vê a sua mão do lado dele. E aí, nesse momento, você pode tirar o draw rein, tá? E voltar a usar as rédeas normais. Depois que você voltar para a rédea normal, é melhor você usar o que eles chamam de squall rein, tá? Squall rein nada mais é do que você usar as duas rédeas com uma mão só, segurar as duas rédeas com uma mão só. O lado que está virando um pouquinho mais curto que o outro, tá? Às vezes você faz isso só virando um pouquinho a mão. Por quê? Porque aí ele vai ter o apoio da outra rédea, tá? Então não só da rédea direta, não só da rédea de dentro, mas também da rédea de fora. E isso vai ajudar a manter ele mais reto enquanto você está trabalhando. Mais para frente a gente vai explicar melhor, ele explica aqui melhor sobre esse squall rein. Então, quando esse cavalo começar a entrar mais com o posterior, o cavaleiro deve colocar o hackamore, tá? E trabalhar ele para que ele complete o movimento e voltar a colocar a pausa nas rédeas, tá? O duel. Ele deve ser feito para ceder ao hackamore, tá? Todo esse trabalho para voltar ele para o hackamore. Esse draw rein, ele não é necessário em potrinhos verdes, tá? A não ser pelo aquele pulling que a gente falou lá no começo que você pode usar ele. Mas assim que eles aprenderem a trabalhar, se que estiver trabalhando, você não vai precisar usar isso enquanto você monta eles. Então, para um potro que está ficando fora de posição, esse draw rein é muito bom se você conseguir manejar ele de uma maneira bem suave, né? De uma maneira bem leve. Recuando o potro um passo ou dois e virando ele com isso, né, vai ensinar ele, vai colocar o pé dele na posição certa para ele trabalhar. Ele precisa ser trabalhado dessa forma apenas algumas vezes e em poucas montadas você já consegue arrumar isso daí. Todos os potros de hackamore devem ser montados com um bridão, agora e sempre, porque o cavaleiro, quando ele precisar, ele pode colocar o cavalo no bridão. O draw rein são muito bons para forçar o cavalo a fazer certas posições, né? Entrar em certas posições. E para o doubling, né? Ajuda no doubling na maior parte desses cavalos que foram mimados, né? Que não foram trabalhados adequadamente.
E agora a gente vai falar um pouquinho de laçar no seu cavalo, tá? Os potros verdes devem ter uma corda balançada sobre eles nas primeiras 2 semanas. É melhor acostumar ele com as coisas no começo. Não importa se o cavalo é excepcionalmente sensível ou não, o cavaleiro deve acostumá-lo com a corda desde o começo, ou com laço, né? Desde o começo, porque ele vai aceitar isso mais fácil nesse comecinho. Tem muitos cavalos que mesmo depois de montados por muito tempo, eles são muito perigosos para você laçar em cima deles. E na verdade eles são até mais perigosos do que um potrinho verde, já que a hora que a hora que o cavaleiro joga o laço, eles podem se sentir acuados, né, e virar ou espinar, amarrando o cavaleiro em volta da corda, e o cavaleiro nessa situação não tem muito o que fazer, né? Depois da primeira volta, você fica praticamente indefeso. Isso vem de não. Isso é causado por justamente não acostumá-los com a corda desde o começo. Muitos cavaleiros não querem expor o cavalo isso quando ele é um pouquinho mais sensível, né? Então, quando ele faz, né? Ele demora um pouco de tempo para fazer isso, e aí quando ele faz é pior do que se ele tivesse feito logo no começo. E aí, de 9 a cada 10 vezes que o cavaleiro tentar jogar o laço dele, esse cavalo vai estar procurando problema. Um cavalo que é muito sensível, você deve girar o laço nele em um curral, tá? Em um lugar menor. Deve ser um curral pequeno, desse jeito o cavalo não consegue correr muito rápido, se ele se sentir muito assustado, né? E cavalos que são excepcionalmente sensíveis, você pode até maniar eles. E então você consegue rodar a corda nele, mas você tem que tomar cuidado para não superexpor ele, né? Não sobreexpor ele. O cavaleiro deve ficar com ele até ele se acostumar com a corda no curral, né? Isso deve levar alguns dias, você deve gastar algum tempo com isso. Depois que o potro se acostumou com o laço no curral, então você pode girar o laço no aberto, no pasto. E isso deve ser feito por um período de alguns dias, tá? Não é tudo de uma vez. E aí, antes de você querer laçar alguma coisa, você precisa estar com o seu cavalo muito acostumado com esse laço rodando, você arremessar ele e você arrastar esse laço sendo arrastado atrás desse potro, né? Ele precisa estar acostumado a tudo isso antes de você querer laçar alguma coisa. Nesse momento, o melhor jeito de você pegar alguma coisa nesse começo é em um curral também, porque ele ainda não sabe como parar e virar. Ele não sabe o step and turn, né? De novo, a gente tá falando do potrinho no começo. Ele tá falando aqui que é pra gente apresentar ele pro laço no comecinho. Então, se você fizer isso para fora, né, no pasto, ele pode sair correndo fora de controle, tá? Então, se possível, o cavaleiro não deveria laçar nada, pegar nada, antes do potro aprender a saber como trilhar um boi e como cercar um boi, tá? Porque aí vai ser fácil você conseguir trabalhar depois que você pegar ele. No começo, você deve escolher um animal, né? Um animal mais leve para você laçar, para que o potro consiga pegar, consiga segurar ele, né? E pegando confiança nessa coisa de segurar um animal. O ponto principal nesse estágio é não deixar com que ele se assuste ou que ele corra muito rápido até que ele tenha entendido do que se trata esse trabalho com laço. Então, quando o potro já sabe trilhar um boi, o cavaleiro deve ficar atrás do animal e só começar a girar a corda depois que ele já estiver desacelerando. Tá? Então, o cavaleiro vai ter uma chance de conseguir manejar o seu cavalo, laçar e pegar o animal também, e o cavalo não vai aprender a correr do jeito que ele quiser, muito desembestado atrás do animal. Quando você está correndo atrás do animal para pegar ele, o potro deve ser manejado numa rédea mais solta, né? Da mesma maneira como se ele não estivesse trabalhado para ser laçado. É por esse motivo que o cavaleiro não deve girar o laço para pegar o animal até que o boi tenha diminuído.
ele deve sempre correr em uma rédea solta, né? Sem o cavaleiro estar segurando o cavalo na rédea. Porque se você gira o seu laço no começo e o cavalo começar a correr muito rápido, ele não vai sentir a puxada na rédea. E aí o cavaleiro vai ter que fazer o doubling para parar ele. Muitos cavaleiros manejam suas rédeas muito bem quando eles não estão laçando, mas assim que eles começam a laçar, eles tiram completamente a folga da rédea e o potro perde o fio, a sensação da rédea, né? O feeling da rédea, e começa a ficar duro no hackamore. Isso deve ser evitado. Quanto mais, de novo, né? Quanto mais forte, quanto mais duramente o hackamore é puxado, mais rígido, né? Mais duro o cavalo vai ficando no hackamore. Depois que o cavaleiro pega 2 ou 3 animais, né, laça 2 ou 3 animais no campo, no aberto, o cavalo vai entender o que é esperado dele. Mas depois que o animal é pegado, o potro não vai parar rapidamente, porque ele não sabe como parar ainda. Então, a maior parte do laço deve ser a maior parte das laçadas deve ser feita em um curral nesse estágio. E em animais de médio porte, que podem ser segurados facilmente. O cavaleiro, ele deve pegar esse bezerro, né, esse garrote no curral, e então descer e amarrar sua corda bem firme e rapidamente ao pito da sela, usando uma meia laçada. Tá? Essa meia laçada vai embaixo do laço que está segurando o bezerro. Por cima das voltas que estão em volta do pito. Como assim? Eu acho que talvez sem uma referência visual, vai ser difícil mostrar. Mas eu vou ver se uma hora que eu mostro para vocês, tá? Mas imagine o pito da sela, você deu ali umas 2, 3 voltas, 4 voltas, dependendo do peso do animal, né? Do quão firme quantas voltas você precisa dar para o laço ficar firme, e esticou, né? Recuou seu animal para que a corda fique esticada. Aí você passa uma meia laçada, né? Um topzinho, o laço dobrado, embaixo desse laço que está indo em direção ao animal, que é o laço que tá bem esticado. Porque se o cavalo não afrouxar, o próprio peso do animal vai manter o laço preso na sela. E se qualquer coisa acontecer, você puxa a ponta do laço, essa meia laçada sai e você está com o laço solto de novo. Então você pode descer, né? O boi vai ficar amarrado, mas ao mesmo tempo, se acontecer alguma coisa, algum acidente, alguma situação de emergência, precisar soltar, você puxa ali e o animal está solto, tá? Então, essa ponta, esse final do laço que tá solto, né? A ponta do laço. Vai por debaixo do pescoço do cavalo, do lado oposto, e passa e dá uma volta, né? Dá uma meia volta também nessa corda que tá segurando o animal. E ela pode ser... Ixi. E aí você volta, essa corda volta e você pode amarrar ela no pito da sela, tá? Então aqui ele tá falando, eu me adiantei, mas o jeito que geralmente o pessoal faz, né, para ter mais segurança é esse, mas aqui ele tá falando para você realmente amarrar, deixar o cavalo amarrado no animal, né? E só que, não sei se vocês entenderam, o laço tá sendo do lado direito, né? Você vai pegar essa ponta do lado esquerdo, vai fazer meio que uma laçada no pescoço do cavalo, né? Então se ele tentar sair para qualquer um dos dois lados, ele vai encontrar o laço. Então o cavalo vai estar amarrado de ambos os lados no boi, e então para qualquer lado que ele vá, né, ele vai encontrar o laço e vai ser mantido na direção que ele precisa, em direção ao boi. O cavalo, esse laço deve ser amarrado justo o suficiente apenas para manter o cavalo na direção que ele precisa quando ele mudar de posição, se ele mudar de posição, tá? Com esse tipo de treinamento, o cavalo sempre vai encarar o laço, né? O laço de onde ele está vindo, o boi no caso. Depois que o cavaleiro pegar, laçar, né? Ele deve tomar muito cuidado de como ele maneja as rédeas. Ele não deve puxar ambas as rédeas ao mesmo tempo e não deve ter um contato constante nelas.
o cavalo vai ficar entediado com o hackamore e não vai sentir a puxada. Sempre pare com uma rédea só. O cavaleiro também pode deixar o laço amarrado no pito da sela, tá? Desse jeito ele vai estar com ambas as mãos livres, né? Para conseguir manejar o cavalo. Mas você deve tomar cuidado para não enrolar, né? Enroscar o cavalo no laço do jeito que seja perigoso, né? Que possa causar algum acidente. Pare ele para que ele veja o que ele está fazendo e ele não vai esbarrar ou parar rapidamente nesse momento. Quando o cavaleiro estiver no chão, ele deve manter a cabeça do seu potro, se manter na cabeça do seu potro e fazer ele segurar o animal e puxar o animal para trás. 2 ou 3 bezerros, garrotes, são suficientes no começo. E o potro vai aprendendo de pouco em pouco. Dê a ele bastante tempo no começo e desse jeito ele nunca aprende algo ruim. Então ele nunca vai ter algo ruim para esquecer. Não sei se ficou claro aqui, mas assim, se ele não aprender uma coisa ruim, você nunca vai precisar fazer ele esquecer. Ou seja, se você não ensinar ele a errar, né, você não vai precisar corrigir o erro mais na frente. Tá? E aí, ensinando o potro a recuar com o laço. Então, quando o potro já tem uma ideia do que ele precisa fazer, você pode ensinar ele a começar a recuar com o laço, tá? O cavaleiro não deve tentar fazer com que ele corra muito rápido para trás. Ele não vai recuar nada mais com o laço do que ele recua sem um laço, obviamente. Então, se ele cede ao hackamore, ele vai recuar uns 3 ou 4 passos e não vai recuar muito além do que isso com o laço também. Uma coisa que o cavaleiro pode fazer, principalmente quando ele está laçando o pé, é quando ele for puxar o boi, ele deixar o cavalo bem próximo, tá? Já que quando o boi estiver balançando, né, principalmente o pé, que ele vai estar meio que escoiciando, isso vai dar uma assustadinha no cavalo e vai fazer ele se manter o mais longe possível, né? O mais longe que o laço permitir. Então, mantendo sempre a corda esticada. Aqui, né, 5 ou 6 garrotes são suficientes no começo. Não lace nele por muito tempo de uma vez nesse estágio, tá? Porque se ele começar a travar, ele vai lembrar disso por muito tempo. E quando ele começa a travar é porque ele já excedeu, né? Já excedeu o trabalho, já passou muito do trabalho, tá? E ele também não deve ser amarrado ao animal por muito tempo, ou ele vai começar a querer ir para frente, tá? Afrouxando assim um laço. Você também pode amarrar um pau nele, né? Uma torinha, quando você estiver recuando ele. E aí, aqui, os deles, né, que são as voltas em volta do pito, não devem estar muito apertadas, tá? A corda provavelmente vai dar umas assustadinhas nele, isso vai ajudar a fazer com que ele queira recuar. Deve-se tomar cuidado quando você estiver recuando um potro, desse jeito para nunca deixá-lo azedado nisso, né? Nunca passar do ponto nisso. Você deve evitar de toda maneira tentar pegar atalhos nesse tipo de treinamento, porque isso vai arruinar a posição de cabeça do cavalo e vai fazer o potro duro, rígido ao hackamore. Apenas quando o cavalo aprender a esbarrar é que você vai começar a pedir para ele esbarrar depois que você laçou e acionar a rédea, tá? Não é uma boa ideia pegar garrotes em potros que são muito verdes no campo aberto, já que o potro novamente vai ter que correr muito rápido para pegar o bezerro. Então ele vai estar fora de controle. O curral é o melhor lugar para começar, tá? O potro deve ser sempre amarrado se você for ficar um tempo maior segurando um bezerro, porque se ele se assustar e você não conseguir controlar ele, ele vai arrastar esse bezerro até matar ele. Então o cavalo não deve ser iniciado muito rápido, depois começado no sentido assim de você mandar ele muito rápido no bezerro, porque ele vai começar a ficar excitado, né? Vai começar a ficar ansioso e vai começar a te carregar no hackamore, tá? E aí, de novo, ele lembra aqui, né, para você nunca soltar um cavalo com um animal amarrado nele, tá? Então, por hoje é isso. Valeu, pessoal, e até a próxima.